Oi, gente. Bom, outro dia estava andando por uma loja de decoração, uma loja famosa, daquela que começa com toque e acaba com estoque, e vi uns vasos muito legais, com uma cara de verão, tinha uns peixes e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uns testes aqui no ateliê e transformar algumas peças, algumas coisas que a gente normalmente joga fora, em peças com essa inspiração do verão, de peixinho e tudo mais. Então eu fiz um pote de whey, uma garrafa de vidro, uma latinha e um vaso de plástico, tá? Porque essa tinta que eu vou ensinar, com esse método que eu vou ensinar e esse jeitinho de fazer as coisas, dá para aplicar em qualquer material. Vamos ver? Ficou muito legal? Vem comigo. Então, para esse projeto, a gente vai precisar de um pote de plástico. Dá para fazer no vidro também, porque essa tinta que eu vou ensinar, ela pega na lata, no plástico e no vidro. Olha que legal. Aqui eu vou usar o plástico, pote de whey. A gente vai precisar de tinta acrílica, essa tinta de parede, base d'água, qualquer marca. Se você tiver aí na sua casa uma tinta acrílica de artesanato, já na cor que você quer, perfeito. A gente vai precisar desses tingidores, tá? Que eu vou usar o azul e o preto, para tingir a massa corrida, que é outro material que a gente também vai precisar para fazer esse projeto. E aí tem algumas coisas inusitadas. A gente vai precisar de fermento em pó. É o fermento misturado com a tinta que vai permitir que ela fique bem aderente ao plástico e não solte depois. Essa é a dica. Enfim, vamos para uma outra tela que eu vou colocar a lista de material por escrito, porque acho que fica mais fácil. A gente vai precisar de pincel, a gente vai precisar de espátula. Eu vou deixar a listinha prontinha para vocês aqui. Olha só, eu já tenho aqui no ateliê uma tinta misturada que tá num tom azul, meio acinzentado, meio esverdeado, aquele tom que a gente não sabe exatamente o que ele é, mas que eu gosto muito. E ele tá bem durinho, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou misturar um pouquinho de água filtrada. Esse é o segredo. Se você coloca água da torneira, com o tempo a tinta apodrece e a água do filtro não deixa isso acontecer. E aí o que? Essa tinta precisa estar um pouquinho mais líquida para na hora que eu jogar o fermento aqui, ela dê o efeito que eu quero. Aí quando tiver com essa consistência bem líquida, a gente vai entrar com o fermento. Vou colocar 3 tampinhas. Esse meu potinho aqui de tinta é um potinho de 500 miligramas. Olha só, está vendo que a tinta vai crescendo, vai formando? Esse é o resultado, ela vai crescer como se fosse um bolo. Agora com um pincel bem macio, a gente vai aplicar essa tinta na peça. Bom, tá aqui o pote de whey, é um pote grandão. E eu vou tirar essa parte da tampa aqui, tá? Vou deixar ele até aqui nesse acabamentozinho aqui. Para isso, eu vou usar essa limazinha aqui. Pode cortar com faca, dar uma esquentada na faca e colocar aqui, ela também ajuda a cortar. Pronto, ele saiu todo. Agora eu vou usar uma lixa para dar um acabamento. Eu vou começar a aplicação. Eu vou usar esse pincel. Você pode usar o pincel que você tiver na sua casa. Tinta. E vamos começar a aplicar. É legal manter tudo no mesmo sentido. A tinta já está toda aplicada nele todo. E a gente vai precisar dar uma segunda demão. Mas para isso eu preciso que ele seque muito bem, porque senão
eu acabo empurrando a tinta ao invés de colocar mais uma camada de tinta. Enquanto o nosso vaso seca, eu vou mostrar para você o stencil que a gente vai usar para dar essa pegada praia, verão. Olha só que gracinha. É um stencil da Opa, tá? Criando Arte, e o número dele é 2857. Bom, voltei aqui para dizer que eu esqueci uma coisa super importante na hora de misturar a tinta que eu não falei para vocês. Tá na lista de material, que é cola branca. Além do fermento, a gente bota um pouquinho de cola branca na tinta também, para dar essa aderência. Segunda demão da tinta. Olha como a cobertura já fica bem melhor. A segunda demão tá seca e agora eu vou aplicar uma terceira demão com uma esponja, que é para dar um efeito mais rústico na peça. Pronto, já tá seco, tá vendo? Dá pra ver bem a textura aqui, fica uma textura parecida com cerâmica mesmo. Então agora a gente vai para essa etapa que é essa cerâmica que tá lá, que eu tô me inspirando, ela tem umas pintinhas, sabe? E a gente vai fazer essas pintinhas com um pincel e com tinta cinza mais escuro, tá? Pode fazer com escova de dente, também dá certo. Então, eu vou usar esse cinza e vou usar esse pincel aqui, que ele é bem durinho, e quanto mais durinho, melhor pra gente fazer a técnica do espirrar, tá? Suja a mão, mas vamos lá. Tô molhando aqui na tinta, tirando um pouquinho o excesso, e aí eu vou espirrando. Bom, aproveitei a tampa do pote que a gente não vai usar para fazer aqui o tingimento da massa corrida. Então, eu coloquei um pouco de massa corrida de parede mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar primeiro preto para dar uma quebrada nessa tinta branca, dar uma misturada. Ela ficou um pouquinho mais escura do que eu estava imaginando. Acho que eu dei uma exagerada aqui no tingimento do preto. Acontece. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de massa corrida para misturar aqui. Tô pegando aqui do pote que tá aqui do lado. Um potão aqui já que eu deixei meio separado. Vou colocar mais um pouco aqui. E vamos misturar. Para ficar mais próximo da tonalidade que a gente tá usando no vaso, eu vou colocar um pouco de verde e um restinho de azul que eu tenho aqui, bem restinho mesmo. O vaso já tá com a tinta bem sequinha, ele ficou com esse efeito aqui de respingadinho que a gente fez, né? Esse é o nosso stencil de peixinhos. E vou prender o stencil com fita crepe. Coloquei uma fita aqui e uma outra fita aqui. Então, agora eu posiciono esse peixe maior aqui em cima da mancha e dou uma girada aqui no stencil para deixar ele bem firme e o mais junto possível, mais preso possível na peça, para não sobrar muito para os lados assim, né? Então, aqui está, ó.
Eu já tampei com fita crepe, onde eu não quero. Por que que eu tampei esses aqui? Porque a emenda, eu não quero ter que ficar emendando o peixinho, tá? Prefiro fazer ele inteiro. Essa espátula aqui, ó, eu vou passar massa no fundo dela, ó, no fundo, e vou aplicar aqui no stencil, ó, deixando ela altinha mesmo, tá? Pronto, já passei nele todo. Agora, o que é importante? É importante a gente tirar rapidinho. Olha só, que fofura. Vou deixar secar essa massa para poder fazer do outro lado. Enquanto seca, vou lá lavar esse stencil imediatamente. Bom, vocês acabaram de ver as partes mais importantes do passo a passo para a gente fazer essa transformação aqui. Depois que ele secou, que a massa corrida secou, que eu passei nele todo, eu resolvi colocar uma argola que eu forrei com papel e pintei para dar esse efeito, uma fita, uma cordinha, coloquei uma conchinha para fazer uma gracinha e tal, e enfim, é isso aqui. Tá? Olha só que efeito super legal que dá, né? Deixa eu mostrar aqui um outro que eu fiz. Olha esse vasinho. Aqui é uma dica para quem não tá afim de trabalhar com a massa corrida, por exemplo, que acha muito complicado, ter que ficar lavando a textura e tudo mais, ter que tingir. Você pode fazer com o stencil direto na peça. A diferença é que ele não vai dar essa, né? Essa saliência que esse aqui ficou, mas também fica um resultado bem legal. Se você não quiser colocar o stencil, olha que interessante que fica o resultado só com a tinta e espirrando aqui o efeito que a gente faz com escova de dente ou com um pincel mais durinho. Fica também muito legal. Então é isso, uma tinta muito versátil que você aplica em diversos materiais, com um efeito interessante, né? Que você pode fazer de várias cores. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha despertado a sua curiosidade para ir lá na página do Ateliê Aquilo Deu Nisso, @Ateliê Aquilo Deu Nisso no Instagram, para você ir lá dar uma espiadinha, ver os móveis, ver outros objetos e as paredes, as portas, enfim, várias coisas que eu faço. Um beijo para vocês todos.